Bem-vindos novamente aos vídeos do C#. Continuamos a falar sobre a classe string, que nos permite trabalhar com variáveis alfanuméricas e que nos permite associar às variáveis do tipo string alguns métodos que nos podem facilitar a vida em determinadas execuções. E já demos exemplos aqui de como criar strings a partir de classe string. Mas vamos aqui continuar a abordar alguns métodos da classe string e vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, imaginem que eu tenho duas variáveis string, neste caso string nome1 é igual a João e string nome2 é igual a António. Não vamos estar aqui a gastar tempo a colocar os sinais. E vimos então que nós podemos usar nome1 ponto e depois temos aqui um vasto conjunto de métodos associados a esta string. E um dos métodos que nós temos aqui é o compareTo. E neste caso o compareTo vai fazer uma comparação, por exemplo, com a variável nome2. Ok? Então vamos aqui nome2. Ora, o compareTo retorna um valor int, o que quer dizer que eu vou querer aproveitar este valor inteiro. Então vou colocar aqui int valor é igual a nome1.compareTo. Vamos executar para ver se há erros. Não há erros. Ok, e executar e cá está. O valor está calculado. Agora vamos apresentar este valor no label resultado.text é igual a valor.toString. E vamos ver o que é que vai acontecer. Neste caso, estamos a comparar nome1 com o nome2. Ok? E ele dá-me um valor 1. Vamos trocar aqui os valores. E neste caso, nome2 compareTo nome1. E neste caso dá menos 1. E vamos imaginar comparar nome2, por exemplo, com nome2. E o valor vai dar 0. Ora bom, estes três exemplos que eu dei são exatamente três exemplos para demonstrar os três resultados possíveis deste método compareTo. Isto é, quando eu utilizo, por exemplo, nome1 comparar com nome2 e o resultado que me vai surgir é o resultado 1, isto significa que a variável 1, ou melhor, o valor 1, significa que o valor que está associado a nome2 vai surgir alfabeticamente em primeiro lugar. Ok? Se o valor for negativo, quer dizer que o valor que aqui está, em relação a nome1, vai ser alfabeticamente após nome1. E nós podemos fazer essa experiência muito rapidamente, novamente. Portanto, reparem, neste caso estamos a comparar João com António e ele está-me a dizer 1. O que quer dizer que nome2 vai surgir antes de António por ordem alfabética. Ok? E isto é uma forma de eu saber se a variável, ou pelo menos a palavra inicial da variável com a qual eu estou a comparar, se ela está antes ou depois em termos de ordem alfabética. Certo? E, portanto, esta é uma das metodologias do compareTo. Ok? Acontece que eu posso obter exatamente o mesmo tipo de resultado, mas neste caso utilizando a classe string. E neste caso, se eu colocar string.compare, reparem, cá temos então um valor inteiro a ser devolvido, compare, e ele neste caso vai-me pedir dois parâmetros, as duas strings que vão ser comparadas. Neste caso, se eu colocar nome1, nome2, o que ele vai fazer é exatamente a mesma análise, e reparem que o resultado é exatamente o mesmo. Isto quer dizer que, se for maior que 0, neste caso 1, a string A está acima da string B em termos de ordem alfabética. Se o resultado for igual a 0, quer dizer que a string A e a string B são exatamente iguais e, portanto, não há diferença nenhuma na ordem alfabética. Se o resultado for inferior a 1, quer dizer que a string número 1
aparece em primeiro lugar na ordem alfabética relativamente à string número 2, ok? E portanto esta foi a forma de nós vermos duas possibilidades de utilizarmos então o compare para, no caso da string, o compare to, uma vez que nós estamos a utilizar um valor da própria string, um método da própria string, isto é nome1, ok, nome1.compare, reparem que não existe o compare, existe o compare to, porque já vai o parâmetro A na própria variável, e portanto já só pede o parâmetro B. No caso de utilizarmos a classe string, ele pede para inserirmos os dois parâmetros. E reparem que o construtor tem ainda um conjunto de overloads, isto é, eu posso analisar a string A com a string B, a string A com a string B e ignorar o facto de serem ou não com letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, eu posso colocar aqui nome1, nome2 e depois uma variável booleana, verdadeiro ou falso, que me indica verdadeiro ou falso, isto é, verdadeiro se, para ignorar case, isto é, para ignorar se as palavras estão escritas ou não em letra maiúscula ou minúscula. E, portanto, ele permite-nos, inclusive, fazer este tipo de comparação. Há mais overloads por aqui, que nós agora não vamos aqui explorar, uma vez que já tem a ver, por exemplo, este aqui continua a permitir-nos definir se queremos usar ou não o facto das strings estarem definidas com letra maiúscula ou minúscula, mas depois pede-nos um system.globalization culture info. Isto tem a ver com os diferentes tipos de cultura a nível mundial e, portanto, é algo que nós não vamos explorar agora. E, como veem, são 10 overloads muito extensos. E podem, olha, reparem que podem inclusive aqui comparar strings e ints, enfim, não vamos estar a explorar detalhadamente este método. Mas de qualquer das formas fica aqui então a informação de como utilizar a classe string para comparar duas variáveis string e verificar em que posição é que elas estão uma em relação à outra em termos de ordem alfabética.